Fala Dev, Robson aqui e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso PHP Tips. Hoje, episódio 20. Então são 20 semanas aí que a gente tem sempre um conteúdo novo aqui sobre PHP do jeito certo, seguindo aí 100% de tecnologia moderna, padrões de projeto, aprendendo aquilo que a gente tem que aprender de fato para construir sistemas melhores e cada vez mais profissionais, legal? Hoje a gente vai falar aqui sobre regra de negócio da aplicação, construindo ali o nosso modelo e aplicando essas regras, né, validando os dados e tudo mais. Só que antes de começar, para a gente comemorar esse 20º episódio aí, já vai sentando o dedo no like, né, deixa o teu joinha no vídeo e compartilha ele lá no teu grupo de programação, senão a tua regra de negócio não vai satisfazer e vai dar problema no teu sistema, beleza? Vamos para a tela do computador então. Como sempre, eu já estou aqui com a minha ideia parametrizada, modelo, regra de negócio e validação de dados vai ser a nossa aula. Eu tenho aqui também o uso do Data Layer versão 1.1.4. Como sempre, utiliza a versão fixa aqui para ter exatamente o mesmo comportamento, certo? E olha só, se tu não sabe como chegar até aqui, parametrizar a tua ideia, utilizar o Composer, na descrição do vídeo tem o link para o episódio 1. Lá eu explico passo a passo aqui dessa instalação e parametrização. Show? Bom, vou minimizar aqui então a nossa tela de baixo, vou fechar o composer.json, a gente já viu que está tudo instalado, e eu tenho aqui a configuração da conexão com o meu banco de dados segundo o componente que a gente está utilizando. Como que eu faço para pegar isso? Simples. Lá no Chrome, acessa aí o packages.org, cofcode/datalayer e aqui na documentação você vai ter exatamente essa conexão. É só copiar, aí você vai, cola aí na sua IDE, no seu arquivo de configuração e obviamente altera os parâmetros de acordo com o seu banco. No meu caso, eu só alterei o nome do banco para PHP Tips, o meu usuário é root, a minha senha é em branco na minha instalação, certo? E aí, claro, eu tenho esse banco de dados também aqui e o que nos interessa é a tabela de usuários que eu já tenho aberta. Vou deletar aqui, inclusive, usuário, deixar em branco, tá? A gente não tem nenhum usuário cadastrado agora. E entrando na estrutura, a gente tem a regra de negócio da tabela. Então, o primeiro ponto quando a gente vai aplicar esse tipo de rotina na nossa aplicação é entender essa regra, né? Saber o que a gente pode ou não pode cadastrar no nosso banco. Só que essa regra, ela reflete apenas o banco e não a aplicação. Quando a gente constrói a camada de modelo, a gente vai refletir as duas regras. A gente vai respeitar o banco de dados e a gente tem que respeitar a aplicação como um todo. No caso do usuário, por exemplo, a gente não pode aqui na tabela ter um usuário sem nome, sobrenome, e-mail e senha. Só que a gente pode ter vários usuários com o mesmo e-mail, seguindo a tabela, né? Na nossa aplicação não pode. Então são regras diferentes que a gente precisa aplicar, tá? Eu já falei sobre isso em vários outros PHP Tips e a aula de hoje é criada em cima desses pedidos que eu venho recebendo para mostrar como aplicar isso de fato dentro do nosso sistema. E isso é muito importante que você faça em todas as tabelas. Construa a regra correta, porque depois você vai só montando o quebra-cabeça e isso agiliza muito na entrega do projeto final. Demora um pouco a primeira vez que a gente faz, só que nos próximos sistemas que você for desenvolver já é tudo pronto. Basta você herdar essas regras e tudo vai ficar muito mais rápido com o tempo, você vai ver, tá? Então, primeiro a gente constrói, depois a gente só utiliza, né? Primeiro pilar, expand, vamos expandir o nosso conhecimento. Depois a gente vai para o synthesize, que é sintetizar tudo para poder reutilizar e desenvolver aplicando o conceito de dry, ou seja, don't repeat yourself. Vamos lá então, ó. A tabela já está abstraída, vou voltar aqui para o conteúdo. Vamos para a prática, eu posso fechar o config.php também. Já estou aqui com o meu index e ele só tem o require do autoload. A gente já tem isso instalado com o Composer, então a gente já pode utilizar. Legal? Vou voltar aqui no navegador, ó, vou até fechar essa aba. Atualizei aqui, estamos acessando o arquivo correto. Agora sim, eu volto na minha aplicação. Lá no nosso diretório source, command N, novo diretório models. Então está aqui a nossa camada de modelo da aplicação. Command N class. Vou criar user aqui no singular. O modelo é sempre singular. Source é o nosso fornecedor. Models é o nosso namespace. Vou dar um OK. A classe já é criada com o namespace correto aqui. Padrão de projeto, tá? Recomendação da comunidade. Não se cria mais classes de outra forma. Você tem que ter o nome totalmente qualificado e a classe ela só leva o nome da função que ela executa, .php, né? E aí, a gente tem aqui um extends data layer, já que esse é o nosso modelo, e a gente precisa de persistência no banco. Construtor para poder abstrair toda a rotina do data layer. Vou eliminar aqui os parâmetros do construtor para não permitir que o comportamento seja alterado. Isso me garante uma responsabilidade única e clara dessa classe.
Depois eu tenho aqui a entidade que é a tabela a qual eu preciso refletir. Ela é a users, né? Então o usuário usa a tabela usuários. O required são os campos obrigatórios, eu abro um array. Como eu estou seguindo o padrão aqui de primeiro ser um campo ID, com o nome ID, e o timestamps ter na tabela, ou seja, o created at e o updated at, eu vou só deletar os outros dois parâmetros. Robson, não estou entendendo nada sobre o data layer. Tem um episódio aqui sobre ele, tá? E aí é o seguinte, para a gente refletir a regra de negócio da tabela é muito simples. É só eu colocar os campos que estão aqui, ó, como não permitir nulo, tá? Então, ó, permitir null, os campos desmarcados aqui são os que eu tenho que informar. Eu tenho first name, last name, e-mail e password, como a gente já havia falado antes, né? Então, first name, deixa eu só diminuir aqui, fica mais interessante para a gente enxergar. Passo aqui o last name, o e-mail e o password. Legal, é isso aí que a gente precisa, então o nosso construtor está pronto. Eu já vou documentar ele aqui, ó. Vamos trabalhar certinho. Tá aí, show. Agora eu tenho a regra da aplicação. Mas vamos entender exatamente o que acontece se eu não aplicar essa regra, tá? Eu vou voltar aqui no index mais uma vez. Variável user igual a new user, pegou lá o source model. Posso até botar aqui o namespace, mas como é só um exemplo, vamos da maneira mais rápida aqui, mais ágil para a gente trabalhar, tá? User first name será igual, vou passar aqui um Robson, user last name será igual a Leite, ponto e vírgula, if negação de variável user save, quer dizer que eu não consegui cadastrar o nosso usuário. Então vou dar um eco aqui, ó, vou misturar HTML mesmo, né? Quando a gente está numa aplicação real, a gente separa essas camadas, mas aqui a gente está só debugando, só vendo o comportamento. Vou botar aqui, ó, ups, dois pontos, espaço, pego aqui o nosso user, método fail, e o fail é uma exception, então a gente tem lá o método getMessage para entender o que está acontecendo. Se der erro, ele vai exibir aqui, e de qualquer forma eu vou exibir aqui, ó, H3, pode até ser um H2 aqui embaixo, ó. Legal? Ponto e vírgula. Usuário. Dois pontos. Vardump na variável user data. Então eu vou sempre exibir os dados que eu estou tentando cadastrar para a gente entender o que está acontecendo. E quando tiver erro eu exibo ele também. Atualizei. Tá lá, ó. Ops, preencha os dados necessários. Eu informei o nome e o sobrenome. Legal. Quando a gente fez a abstração, então, a gente pediu e-mail e password, eu tenho que informar eles também. Vamos lá, vou duplicar duas vezes, e-mail, vou deixar como Leite também, password eu vou deixar como 123. Atualizei mais uma vez, temos aqui o ID do usuário. Então aí está o primeiro problema, eu não estou verificando nem o formato do e-mail, olha só, e nem o formato da senha. Isso aqui, com o tempo, vai fazer com que eu tenha uma base de dados totalmente bagunçada e uma aplicação que vai perder o ciclo de vida, obviamente. Isso aqui nunca pode acontecer. Eu tenho que permitir somente um formato de e-mail, eu não posso permitir a repetição desse e-mail na base e a senha tem que ser sempre criptografada. Vamos ver esse segundo problema agora então. Ó. Vou atualizar mais uma vez. Atualizei aqui. Olha só, eu não tenho um e-mail válido. E eu tenho ele repetido ainda. São exatamente iguais os valores, tá? Vamos começar agora, então, a aplicar a nossa regra do sistema, né? A regra da aplicação e não do banco, que tem que conversar, obviamente, com a regra do nosso banco de dados. Vou lá no user mais uma vez, e a primeira coisa que a gente vai verificar ou validar aqui é o e-mail. Só que para isso, eu tenho que aplicar o último pilar aqui da orientação a objetos. Eu tenho essa aula aqui no canal também, se não viu ainda, depois dá uma pesquisada, onde eu falo sobre esses pilares, mas basicamente a gente tem abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. O polimorfismo, a gente fala sobre alterar o comportamento inicial de um método que a gente herdou. Só que mesmo assim a gente vai ter a mesma saída, o mesmo comportamento final desse método, tá? Então para a gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ó, public function save tem que ser exatamente igual ao método principal, tá? E aí aqui dentro, só para a gente ver, parent save. Tá vendo que já deu um erro aqui na ideia? Ó? Se eu botar o mouse em cima, ele está dizendo que o meu método aqui declarado não é compatível com o método original da classe DataLayer, porque lá o save retorna boolean. Então eu tenho que retornar boolean aqui também. Isso me permite ter o comportamento correto e também evita que eu precise ficar fazendo testes aqui, como TDD ou algo assim,
Porque com a tipagem eu já elimino essa parte. Se o método não retornar o dado do tipo certo, vai dar erro na aplicação e eu consigo validar isso. Certo? Vamos lá então, meu método já está reescrito, só que dessa forma aqui é totalmente inútil, eu estou só reescrevendo e repetindo. O que eu tenho que começar a fazer é as validações. A primeira aqui, ó, vou passar o meu if, abro, fecho chaves, dentro desse if vou botar uma negação de parent save, ou seja, se eu não conseguir salvar por motivos da classe Py, que vai ser exatamente essa validação de campos obrigatórios aqui, eu já tenho essa validação feita na minha classe. Aí eu dou um return false, legal? Caso contrário, return true. Então aqui eu estou apenas satisfazendo o retorno de tipo aqui para garantir o mesmo comportamento. Agora sim, eu vou iniciar as minhas validações. Então eu vou ter aqui um protected function validate email. Abro, fecho parênteses. Não vou utilizar nessa validação um parâmetro, e sim o próprio dado do meu usuário, tá? E aí o meu retorno também tem que ser boolean aqui, ou seja, validou ou não validou, legal? Aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, if empty em this email, quer dizer que eu não informei o e-mail, ou negação de filter var, vou pegar this email ainda, né? Mesmo campo que a gente já pegou, vírgula, filter validate email. Ou seja, se não for informado ou se não tiver um formato de e-mail, que é um nome, @ domínio, eu não vou deixar passar. Agora tem o seguinte, a nossa classe principal aqui, e isso é interessante a gente aprender, só clicar aqui no parent save, você vai ver que ela trabalha dentro de um try catch, ou seja, ela está trabalhando com lançamento de exceções a partir do throw, né? Throwable, que é o que a gente fala aqui dentro desse padrão. Eu tenho como fazer a mesma coisa, e aí na minha abstração aqui eu tenho que colocar tudo dentro de um bloco try catch, ou eu tenho como simplesmente lançar um objeto exception, e aí eu salvo ele dentro do parâmetro correto. No caso da taleira aqui, ó, você vai ver que no bloco catch, ele faz um thisFail igual exception. Então, basicamente, a gente tem que fazer a mesma coisa e não necessariamente seguir uma estrutura de try-catch, porque a gente está abstraindo esse comportamento. Então, lá em cima, ó, eu vou dar um use na exception, na classe de exceção do PHP. E aí, aqui, ó, thisFail será igual a new exception e eu vou passar a minha mensagem. Nesse caso aqui, informe um e-mail válido. Legal, a gente já tem o primeiro erro, return false. Aí é o seguinte, aqui acima, ó, se negação de this valid email e o segundo parâmetro a gente passa um ou. Então, se não validar o e-mail ou se não salvar, return false e eu estou salvando o erro para poder consultar. Show de bola? Vamos voltar na aplicação, atualizei, informe um e-mail válido. A partir de agora a gente começa a conversar com a aplicação. Vamos voltar até aqui, vou no meu index.php, cursos@upinside.com.br, é um e-mail válido, atualizei, olha só, deu um erro aqui, must be type boolean, legal, é o nosso valid email que não está retornando um booleano. Aqui no final, ó, return true. Legal. Então, se der qualquer erro, eu vou dando return false, eu paro o código e dou o retorno de booleano. Se eu passar por todas as validações individualmente, eu vou chegar no final do objeto com return true. Vamos lá mais uma vez, atualizei, tá aí o nosso usuário cadastrado, cursos@upinside.com.br, ID é 8, atualizei, ID é 9. Espera aí. Então, eu estou validando o formato, mas eu ainda não estou validando a repetição. Show? Posso acessar o banco aqui, ó. Você vai ver que tem 2 usuários cadastrados. Legal. Vou deletar mais uma vez eles e a gente vai validar isso agora. E aí a gente tem duas situações. Como a gente está trabalhando dentro de um padrão Active Record, eu posso estar salvando um novo usuário ou eu posso estar editando um usuário existente. Vamos fazer essas duas verificações. Então, primeiro, variável user by email será igual a nulo. If negação de this ID, else, e eu vou ter a minha outra validação. O que eu estou dizendo aqui?
que se eu tiver dentro do meu Active Record um ID, quer dizer que eu já tenho um usuário carregado. E aí eu vou estar atualizando. Se eu não tiver esse ID, eu estou cadastrando. E aí só vai mudar a consulta. No caso da negação aqui, ó, não existe um usuário. Então eu vou pesquisar o e-mail livremente. Eu vou dizer que a nossa variável user by email será igual a this finds. Aqui eu vou passar o e-mail igual a e-mail, vírgula, e-mail igual this e-mail. E aqui, nesse caso, eu quero apenas um count, ou seja, eu não vou carregar, eu vou só contar se existe esse e-mail cadastrado na base. Se o retorno for 1, quer dizer que já está cadastrado, e aí eu tenho um problema, né? Aí é o seguinte, na segunda validação eu vou copiar e vou colar aqui. Então, nesse caso, existe o meu ID. Eu tenho que pesquisar se outro usuário não tem o e-mail que eu estou cadastrando. Então, além de ser e-mail igual e-mail, eu tenho que passar um AND ID for diferente de ID, ou seja, pesquisar por um e-mail de um usuário que não sou eu, ou aquele usuário que está carregado aqui. Aí eu passo no final um e comercial ID igual this ID. Então, essa é a nossa verificação. De qualquer forma, se existir um user by email, quer dizer que eu não posso prosseguir com o cadastro, porque esse e-mail não pode ser registrado ou persistido mais uma vez na base. Então, if user by email aqui, vou entrar com um this fail é igual a new exception e passo a minha mensagem. Nesse caso aqui, ó, o e-mail informado já está em uso. Aí eu posso, obviamente, botar, por favor, cadastre um outro e-mail, tente outro e-mail. Se esse e-mail for seu, tente fazer o login clicando aqui. Aí você vai melhorando essa interface, tá? E aqui, então, return false. Caso contrário, return true. Command N, phpdoc e vou documentar os meus métodos. Legal. Tá aí. Olha só. Volto na minha aplicação, vou atualizar. Cadastrou o usuário 10, vou atualizar a base, agora a gente já tem o nosso usuário cadastrado. Atualizei mais uma vez, o e-mail informado já está em uso. Então eu não consigo mais cadastrar 2 usuários com o mesmo e-mail, mas eu consigo editar esse cara. Para isso, ó, eu vou dizer que a nossa variável user será igual, entre parênteses, new user, fora lá do parênteses, find by ID, ponto e vírgula. Vamos lá na nossa base, o ID é 10. Então eu vou pegar aqui o 10. Vou atualizar mais uma vez, você percebe que agora eu consigo fazer o update, como por exemplo, contato@upinsight. Esse e-mail não existe, tá, gente? Mas é só para um exemplo. Ó. Então eu atualizei, tá lá o meu usuário com contato@upinsight.com.br. Mais uma vez, voltando aqui, eu vou comentar o carregamento do usuário e agora eu vou conseguir cadastrar o cursos mais uma vez. O e-mail informado já está em uso, contato aqui. Deixa eu mudar para cursos. Atualizei, tá aí. Então a regra de negócio agora tá na aplicação também. Por fim, nesse caso aqui faltou a senha, não posso permitir o 1, 2, 3. Primeiro eu vou validar que tem que ser no mínimo 5 caracteres e aí eu vou sempre salvar com a criptografia aqui do nosso password hash. Se tu não sabe como trabalhar com a API de senhas, também tem um episódio aqui no PHP Tips, tá? Então voltei mais uma vez aqui no nosso user, eu já tenho o protected validate email e é protected porque eu posso ter, por exemplo, no futuro, uma classe student para uma plataforma EAD, por exemplo, ou uma classe client para um e-commerce. E essa classe client de cliente vai dar um extends no user, porque um cliente é um usuário. Só que ele vai ter algumas coisas a mais, como por exemplo um documento, um CPF que eu vou validar, ou um endereço. E aí eu vou dar o extends e eu não preciso mais validar o e-mail e nem o password, isso já está feito. Eu vou só validar os dados adicionais. Então eu tenho para minha camada de administrador, por exemplo, a user que eu vou usar direto, e na minha camada da aplicação eu vou usar a client que estende a user. E aí a gente nunca vai se repetir na codificação e a regra vai sendo implementada para cada camada de uma forma inteligente. Olha que bacana. Então é isso que a gente fala de regra de negócio, tá? Aí é o seguinte, ó, aqui abaixo, protected function validate password, abre e fecha parênteses, retorno é booleano, mesmo parâmetro e comportamento. Vou dar um phpdoc aqui e já
documentar essa classe. Aqui é bem mais simples, tá, gente? Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o password está informado e se ele tem no mínimo 5 caracteres. Mas, Robson, e se eu estiver verificando a senha lá do banco? Não tem problema. Uma hash da nossa API aqui, ela nunca vai ter menos de 5 caracteres. E é por isso que essa sempre vai ser a nossa primeira verificação. Então, if empty this password, ou seja, se não existir, ou strlen, que é contagem de caracteres no mesmo atributo, na mesma propriedade aqui, ó, se a minha senha for menor que 5, e aí presta atenção no seguinte, ó, strlen, entre parênteses this password, por fora menor que 5, tá? Essa verificação que você tem que fazer. Abrir e fechei chaves, return false. Essa é a primeira validação. Aqui a gente vai pegar o nosso new exception, vou jogar ele aqui, e aí é o seguinte, informe uma senha com pelo menos 5 caracteres. Esse é o nosso erro, já está dentro do fail lançando uma exceção para a gente consultar o getMessage por fora da aplicação. Segunda verificação é saber se eu já tenho uma senha aqui que está criptografada. Por quê? Imagina que eu carreguei o meu usuário e eu vou substituir ou atualizar somente o nome e o sobrenome dele. Eu não tenho por que ter que atualizar mais uma vez a senha. Então eu verifico se aquilo que eu estou informando já é um password e eu não vou jogar uma hash sobre hash. Como que a gente faz isso? If password getInf, e a gente começa já a utilizar a API do PHP para senhas, tá? Vou pegar aqui o thisPassword e vou jogar aqui. Se existir o índice algo, quer dizer que essa já é uma senha criptografada válida. E aí, eu não preciso alterar ela no meu banco. Então, eu simplesmente dou um return true aqui. Caso contrário, ou seja, não é um password getInfo válido, quer dizer que eu estou informando uma nova senha e ela precisa ser criptografada e atualizada de fato. Aí eu faço o seguinte, ó, logo abaixo aqui, this password será igual a password hash. Vou pegar o próprio this password aqui, que é quem eu vou criptografar, vírgula password default. Dessa forma aqui, uma senha nunca vai ser salva sem ser criptografada, legal? Aí eu dou um return true. Claro que eu ainda preciso aplicar esse método no meu método save e polimorfar esse comportamento. Então, a partir de agora aqui, eu vou validar primeiro o e-mail e depois ou negação de this validate password. Identei, validei o e-mail, se não for válido, ele vai retornar false. A mensagem está armazenada para eu verificar. Se não validar o password, também vai ser verificado. Se não conseguir salvar, também vai ser verificado. Então, toda a regra da aplicação agora está abstraída no nosso método, dentro da nossa camada de modelo. Atualizei lá, o e-mail informado já está em uso. Vamos voltar aqui mais uma vez, deletar esses dados, excluir, legal. Atualizei, informe uma senha com pelo menos 5 caracteres. Vou voltar na aplicação, peguei lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, atualizei mais uma vez, está aqui o usuário registrado, o ID dele é 12, percebe que a senha aqui já está criptografada, atualizei mais uma vez, está lá a senha criptografada. Vamos fazer o seguinte agora, teste final, vou descomentar aqui o Find by ID, vou botar um 12 e vou comentar a senha. Atualizei, olha só, tudo certo. Vou pegar aqui um v.leite, atualizei mais uma vez, sobrenome atualizado, nem mexeu na senha, tá vendo? Agora eu quero uma senha diferente, vou voltar aqui, ó, vou botar um 6, atualizei lá, senha atualizada com sucesso. Quero só o nome e o sobrenome, atualizei, não deu nenhum erro, vamos botar aqui, ó, Robson 2, Leite, atualizei, tá lá, persistido. Então, nossa regra de negócio permite agora todas as alterações desde que a gente cumpra os requisitos, tanto do banco de dados quanto da aplicação. Robson, vou fazer agora uma classe Student precisa de um CPF. Extend User e você só faz o mesmo processo com o método Validate CPF, executa o polimorfismo, que vai passar por todas as etapas do teu usuário, validando e-mail, senha, e o adicional é só o que você vai fazer na próxima abstração. Nunca repetindo o código e trabalhando do jeito certo, correto?
Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, eu espero que tu tenha gostado. Não te esquece de deixar aqui nos comentários o que tu achou da aula. Se ficou qualquer dúvida, pode botar que eu vou te responder. E principalmente, cara, deixa aí uma dica pro próximo episódio, porque eu tô ficando sem ideias já. Legal? Episódio 20 concluído, então. Não esquece de deixar aquele like no vídeo e de compartilhar ele lá no teu perfil e lá na comunidade de programadores que tu participa. Ah, e tira uma foto lá no teu story também. Faz assim com o celular e tira agora. E marca @RobsonVelete lá para eu saber que tu tá assistindo essa aula agora. Show? Te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.